Sabe, existe um momento específico na vida de todo líder que ninguém te conta nos cursos de MBA. É aquele minuto de silêncio, logo depois que a porta se fecha e você acabou de quê? Desligar alguém. Você olha para a cadeira vazia, olha para o papel em cima da mesa e sente um peso que não é operacional, é um peso humano. Muitas vezes a gente passa a noite anterior sem dormir direito, ensaiando palavras, tentando achar um jeito de suavizar o impacto. Mas, na verdade, é que não existe forma suave de romper o sustento de uma família ou os sonhos de um profissional. Liderar é, em grande parte, lidar com a imperfeição. É a demissão, é o lembrete mais duro de uma imperfeição. Como disse Peter Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã. E às vezes, para proteger essa cultura, para proteger o organismo vivo, que é a sua empresa, você precisa de uma cirurgia. E cirurgias doem. A frase que eu quero que você carregue hoje é esta: você não é pago apenas para contratar os melhores. Você é pago para proteger o padrão de excelência dos que ficaram. Eu sou João Zimmermann, especialista em liderança, empresário, mentor e criador da formação IDL, uma imersão de desenvolvimento de líderes, ou melhor, uma formação. E hoje eu não quero te dar o passo a passo jurídico ou burocrático. Eu quero conversar com você de líder para líder, sobre o que acontece no coração e na mente de quem precisa tomar a decisão mais difícil da gestão ou desligamento. Por que dói tanto? Pensa comigo. Por que a gente adia tanto uma demissão? Por que a gente mantém aquela pessoa que todo mundo sabe que não entrega, que contamina o ambiente, ou simplesmente estacionou? É porque nós, seres sociais, a gente quer ser amado, ou pelo menos respeitado. Demitir parece o oposto disso. Parece um fracasso pessoal. A gente pensa onde foi que eu queria, onde foi que eu errei na contratação. Ou será que eu não treinei o suficiente? Nas empresas que eu mentoro, vejo líderes sofrendo por meses antes de tomar a decisão. E nesse meio tempo, a equipe talentosa começou a desanimar. Por quê? Porque o bom funcionário se sente injustiçado quando vê o colega medíocre recebendo o mesmo salário e a mesma atenção. A demissão é um tema constante porque ela é o limite final da liderança, é onde o bonzinho se diferencia do justo. É sobre essa justiça que a gente precisa falar. O mito da segunda chance infinita. Existe uma crença muito comum, eu já acreditei nela por muito e muito tempo, de que um líder humano é aquele que dá chances infinitas. Que o líder é um salvador que vai transformar qualquer pedra em diamante. Isso soa nobre. Não sou? Parece algo que Simon Sinek diria sobre cuidar das pessoas. Mas vamos olhar para o que Sinek diz. O que ele realmente ensina. Ele diz: uma equipe não é um grupo de pessoas que confiam uma nas outras. Faz sentido isso para você? Agora deixa eu te perguntar: como existe confiança se o líder permite que alguém quebre os valores do grupo repetidamente? Como vai haver confiança? A verdade é que ninguém te fala que manter a pessoa errada no lugar errado é uma forma de crueldade disfarçada de bondade. É cruel com a empresa porque ela perde performance, é cruel com a equipe porque ela precisa carregar o piano pelo outro, e é, por incrível que pareça, é cruel com o próprio funcionário que está sendo desligado. Você está tirando dele a chance de encontrar um lugar onde ele realmente se encaixe, ou onde ele possa ser excelente, ou mesmo promover ele para o mercado de trabalho. Como diz o ditado, você o mantém em uma mediocridade confortável. E eu me lembro de um gerente que tive há anos atrás, ele era uma pessoa fantástica, de um coração enorme, mas ele não conseguia entregar os prazos. Eu dei uma, duas, cinco chances. O erro não foi dele em não entregar. O erro foi meu em não aceitar que ele não tinha o perfil para aquela cadeira.
Quando eu finalmente o demiti, ele me disse, meses depois, João, aquele foi um empurrão que eu precisava para abrir o meu próprio negócio de marcenaria. E eu era infeliz no escritório e não tinha coragem de sair. Veja como é poderoso, muitas vezes, uma decisão. A tolerância com a incompetência é a maior injustiça que você pode cometer contra o seu melhor talento. Guarde isso. A decisão baseada na clareza. Liderar não é sobre ser popular, é sobre ser responsável. Eu já vi muitos, mas muitos líderes errarem tentando ganhar o funcionário no grito ou na pressão, quando a decisão de demitir já deveria ter sido tomada há muito tempo. Eu já vi líderes que simplesmente desaparecem, param de dar feedback, param de cobrar e esperam que a pessoa peça demissão por conta própria. Isso é covardia administrativa. O aprendizado que eu trouxe da minha jornada é que a demissão nunca deve ser uma surpresa. Se o funcionário chega no dia do desligamento e fica chocado, você falhou como líder nos meses anteriores. Jim Collins, no clássico Good to Great, fala sobre colocar as pessoas certas nos lugares certos do ônibus. Mas ele também diz algo vital. Se você sabe que precisa fazer uma mudança de pessoal e não a faz, você está paralisando a organização. Como saber a hora? Eu uso uma regra simples. A regra do contrataria de novo essa pessoa? Se essa pessoa aparecesse hoje para uma entrevista com o histórico que ela tem agora, você a contrataria? Se a resposta for um não imediato, você já sabe o que precisa ser feito. O resto é apenas você tentando negociar com a sua própria consciência. Uma vez, orientei um empresário que tinha o quê? Uma diretora financeira incrível tecnicamente, mas que destruiu o clima da equipe. Ela era o que chamamos de o idiota brilhante. Ele tinha medo de demitir porque ela sabia tudo. Sabe o que aconteceu quando ele finalmente tomou coragem? A equipe inteira parecia que tinha voltado a respirar. A produtividade subiu em 30% em 2 meses. O problema não era a falta dela, o problema era a presença dela. Deixa eu te contar duas histórias curtas que mudaram a minha visão sobre isso. A primeira é sobre o líder que evitou a conversa. Ele tinha um vendedor que não batia metas há 6 meses, pelo menos. Em vez de confrontar, ele dava o quê? Dicas sutis. O vendedor, que não era bobo, percebia a insegurança do chefe e começou o quê? A manipular a situação, criando desculpas externas. O problema cresceu tanto que o resto da equipe de vendas começou a fazer o mesmo. Afinal, se o colega não bate metas e nada acontece, por que eu vou me matar de trabalhar? O líder não demitiu uma pessoa, ele demitiu a cultura de resultados da empresa inteira. A segunda história é sobre maturidade. Um mentorado meu precisou demitir um grande amigo que ele tinha trazido para a empresa. E foi doloroso. Eles choraram na sala, mas o meu mentorado foi tão honesto, mas tão transparente sobre o quê? A incompatibilidade da função, que a amizade sobreviveu. Ele disse, eu te amo como amigo, mas como seu líder, eu não estou te ajudando a crescer aqui. John Maxwell diz que liderança é influência, nada mais, nada menos. Quando você demite com dignidade, você influencia até quem está saindo. Você mostra que a empresa tem valores sérios. Sabe qual é o maior erro na hora H? É falar demais, tentar justificar demais. Olha, não sou eu, é o RH, ou a crise está difícil. Não faça isso. Assuma a responsabilidade, seja breve, seja firme. Acima de tudo, seja humano. Preserve a dignidade da pessoa. O cargo está sendo encerrado, mas a dignidade dela é intocável. Agora, eu queria que você desse uma pausa mental no que está fazendo. Se estiver dirigindo, mantenha os olhos na estrada, mas traga sua mente para dentro da sua empresa agora. Pensa naquela pessoa que só de eu falar o tema desse vídeo, o nome dela veio à sua cabeça. E você sabe quem é. Você sabe muito bem quem é.
Eu quero te fazer algumas perguntas sinceras. O que o seu comportamento de tolerar essa situação tem ensinado para o restante da sua equipe? Você está ensinando excelência ou está ensinando que qualquer coisa serve? Que tipo de cultura você está construindo quando permite que comportamentos tóxicos ou falta de entrega continue sob o seu comando? Qual é a conversa difícil que você está evitando hoje para não ter que lidar com o desconforto de 15 minutos de uma demissão? Liderar dói, porque exige que a gente tome decisões que não gostaríamos de tomar. Mas lembra que do que Stephen Covey escreveu em Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, um livro excelente. Nós somos o resultado das nossas escolhas, não das nossas circunstâncias. Se sua circunstância hoje é uma equipe desmotivada, talvez seja porque você escolheu não podar a árvore para que ela possa crescer. Pensa nisso. A liderança como ato de coragem. Demitir não é um ato de ódio. Quando feito com os motivos certos e da forma correta, é um ato de serviço. Serviço à visão da empresa, serviço aos clientes que dependem do seu trabalho e principalmente serviço às pessoas boas que estão lá dando o sangue todos os dias e espero que você seja o guardião do ambiente delas. Não carregue a culpa de não ser perfeito, carregue a responsabilidade de ser justo. Como diz uma frase que eu li e nunca mais esqueci: a qualidade de um líder é medida pela qualidade das pessoas que ela escolhe manter ao seu lado. Ao terminar de ouvir ou assistir a este vídeo, não saia apenas com a teoria, saia com a coragem. Se existe algo que precisa ser feito para o bem do seu time, faça. Com respeito, com verdade, mas faça. Porque no final do dia, a liderança não é sobre a cadeira onde você senta. É sobre o rastro de integridade que você deixa por onde passa. Essa foi uma conversa pesada, mas necessária, não foi? Se de alguma forma essas minhas reflexões e histórias fizeram sentido para você, ou se te ajudaram a ter um pouco mais de clareza sobre aquele problema que está tirando o seu sono, clica no curtir. Isso me ajuda a saber que esse tipo de conteúdo mais profundo é útil para você. Se você quer continuar desenvolvendo essa maturidade de liderança, se inscreva aqui no canal. A gente conversa muito sobre o mundo real da gestão sem filtros. E se você conhece um outro líder, um amigo, que está passando por esse dilema agora, envie esse vídeo para ele. Às vezes, tudo que a gente precisa é ouvir que não estamos sozinhos nessa dificuldade. Eu sou o João Zimmermann e obrigado por caminhar comigo hoje. A gente se vê no próximo encontro. Até lá. Lidere com o coração, mas nunca se esqueça de sua responsabilidade com o todo. Forte abraço.